E aí eu tinha muito problema com bebida. Eu passava madrugada assim, chorando e falando pra ela, eu não aguento mais, eu não quero mais isso. Todas as minhas angústias, eu vomitava tudo em cima dela. Até que chegou um momento que não dava Tapas mais. e beijos. Não dava mais, não dava mais. Salve pessoal, aqui quem fala é David, o dono desse canal. E pessoal, chegamos a 10 mil inscritos, pessoal. Então, muito obrigado por tudo. Ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Valeu! Então assim, nesse meio tempo eu cheguei no Bom Dia e Companhia, eu comecei a trabalhar muito, como eu compartilhei, de segunda a segunda. Mas, como eu vim de uma condição financeira um pouco bem mais baixa, eu sabia que essa era a oportunidade da minha vida, né, Vila? Era a oportunidade da minha vida para mudar a história da minha família, Claro. era a oportunidade da minha vida para eu, lá na frente, ter uma aposentadoria. Essa era a minha visão. Então eu teria que aguentar tudo aquilo, sabe? Eu precisava aguentar tudo aquilo. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha medo de compartilhar como estava a minha cabeça com os meus pais, porque a minha mãe não ia querer saber. Ela ia querer me tirar lá do Bom Dia e Companhia pra cuidar de mim e não era a melhor coisa pra minha vida, né? Sim. Então eu não compartilhava de jeito nenhum com a minha mãe. Porque eu saía das gravações do SBT, eu ia pra minha casa, me trancava no quarto e ficava chorando. Mas chorava Caramba, muito, sério? porque eu não aguentava mais, Vilela. Eu não aguentava mais aquela rotina, eu não aguentava mais aquelas cobranças, eu não aguentava mais. Mas eu tinha que continuar, eu tinha que ser forte. Só que ao mesmo tempo, ficava preso aqui dentro de mim, eu precisava compartilhar tudo isso. E aí foi um tempo onde que a Mila tava um pouco mais na minha casa, porque ela é amiga da minha prima mais velha e tal, e aí ela ficava direto em casa. Foi quando chegou um momento que eu falei, eu vou ter que falar, eu vou ter que compartilhar, vou ter que contar pra ela o que eu sinto, pra ver se ela consegue me ajudar nisso, né? E aí a gente tava no prédio, na Vila Leopoldina, aí vamos lá, levei ela até a sacada, e aí foi quando eu abri o meu coração, falei, né? Foi. Aí eu abri o meu coração, falei, eu te amo, eu te admiro como pessoa, eu tenho confiança em você e assim, eu tô sendo o mais verdadeiro possível, eu quero você comigo, eu quero que a gente caminhe junto, a gente já caminha junto, só que agora de uma forma diferente. E aí ela ficou emocionada também, ali começou um relacionamento. Só que, o Vilela, eu consigo me lembrar muito bem que a gente, antes de dormir, a gente dormia junto na cama e tal. E aí eu passava madrugada assim, chorando e falando pra ela, eu não aguento mais, eu não quero mais isso e tal. Todas as minhas angústias eu vomitava tudo em cima dela, sabe? E eu compartilhava, eu falava e ela, calma, vai dar certo, vai tal. Só que isso é muito interessante da gente compartilhar. Nesse meio tempo eu tava tendo complicações com a minha identidade também. Porque você pode pegar o histórico da televisão, o histórico da música. Todo artista que começa mirim, ele sempre tem um problema lá na frente. Sempre. Por que é? Hoje eu consigo identificar isso. Você não tem o tempo de reconhecer o que é bom pra você. Você não tem o tempo de reconhecer quem você é. Você não sabe. Você é aquilo que as outras pessoas querem que você seja. Entende? Faz sentido. Então, assim, me vestir. Você também já trabalhando, você ia de skate pro Bom Dia pra poder, de certa forma, vamos dizer, brincar, né? Brincar, eles montaram uma pista de skate dentro do estúdio, lá, aí eu ficava andando de skate lá dentro. Então, eu não sabia como me vestir, porque eu me vestia como a figurinista queria que eu me vestisse. Eu só podia cortar cabelo dentro da emissora, eu não podia cortar o cabelo de uma forma diferente que eu queria. Eu não podia pegar sol, porque tinha continuidade de merchan. Eu não podia fazer um monte de coisa que outras pessoas podiam abertamente e tal. E eu tava vivendo vários conflitos internos dentro de mim. E a única certeza que eu tinha é que eu amava essa mulher. Era a única certeza da minha vida. Pelo menos uma certeza você tinha. Pelo menos uma certeza. Entende? Porque às vezes nenhuma, né? Nenhuma. Isso é muito real isso. E tem vários artistas que não conseguiram encontrar a saída e tem problemas até hoje.
mentais. Você tinha entende? pelo menos uma base, né? Uma coisa, eu tinha ponto firme. E eu lembro muito bem que nós começamos a ter várias complicações, porque ao mesmo tempo que eu já tava já mais adulto, né, digamos, já tava vivendo já nas baladas, ela ia comigo pras baladas, ela vivia a loucura comigo e tal, e aí eu tinha muito problema com bebida. De beber porque muito? eu queria aproveitar tudo que eu não tinha aproveitado da minha infância, entende? Tudo que eu não tinha aproveitado, tudo que eu não tinha liberdade, eu me acabava na bebida e aí eu aproveitava sem aquele julgamento comigo mesmo, sabe? Ah, você tá fazendo isso por quê? Não, eu enchi a cara pra eu mereço, viver. Pra eu viver. E aí começou a ter problema. E aí começou as brigas, eu e ela. Mas era briga mesmo, Vilela, briga de comunidade mesmo. A gente enchia a cara e voltava pra casa, um discutindo com o outro, xingando, pegava quadro, jogava um na cara do outro, ela já me atropelou de carro. Você como minha sogra não me denunciou, porque eu até agredia ele. Me agredia, sabe? É sério? Você não sei o que e tal. Teve uma vez que fomos pra balada, aí já tava morando em São Paulo, entramos dentro, eu fui pra casa, aí eu dormindo assim, no quarto, aí daqui a pouco ela chega no apartamento gritando. Isso meus pais morando junto com a gente. Meu Deus, que vergonha. E aí ela chegou, pegou, fechou a sacada, ela se fechou pro lado de fora da sacada. E no condomínio inteiro de prédio, ela começou a gritar: esse Yudi não presta, é um corno, é não sei o quê. Começou, gritar pro condomínio inteiro. Todo mundo abrindo a janela. Mano. E meu sogro e minha sogra eram uma paz, eu nunca vi eles brigarem. Sério? Sempre assim, nunca vi eles se desentenderem. Que vergonha que eu passava no dia seguinte. Meus pais, assim, depois desse barraco. Um exemplo de vida, sabe? Meu Deus, que e vergonha. assim, só que um ponto muito interessante em tudo isso é que as pessoas falam assim, pô, mas vocês não se amavam? Não. A única coisa que tinha era amor, sabe? Era a única coisa, Vilela. Respeito, a única coisa que tinha, a gente tinha amor, a gente não tinha sabedoria pra saber lidar com esse amor, sabe? E ao mesmo tempo que eu tinha um ombro pra me ouvir, pra eu vomitar minhas preocupações, ela não era madura o suficiente pra entregar algo que eu precisava. Uma palavra, uma saída pros meus problemas. Porque aí que é o que entra a responsabilidade de um artista mirim. Nunca é sobre a vida daquela criança, é sobre a vida daquela família. Meu pai era feirante, minha mãe professora, eles conquistaram coisas muito boas, mas a gente já estava numa outra realidade de vida. A gente já estava num outro patamar de vida, onde não fazia sentido meu pai continuar sendo feirante, minha mãe professora, e eu precisava da companhia dos meus pais me acompanhando nos trabalhos. Foi quando a responsabilidade mudou. A responsabilidade da família em manter as contas pagas passou a vir pra mim. Então o peso ficou muito maior. E eu ia vomitar as preocupações pra quem? Pra Mila. Só que ela também era uma menina. Ela não conseguia me entregar a palavra certa. Porque ela tinha as preocupações. Ela sempre foi muito independente. Mas ela se preocupava com a vida dela. Uma coisa é você se preocupar com a sua vida. Outra coisa é você se preocupar com a vida da sua família. É totalmente diferente, né? Eu escuto muitos jovens me mandam direct, ou até mesmo na igreja, eles vêm conversar comigo. Yudi, mas meu pai não entende, a minha mãe não entende e tal. Aí eu falo pra eles, você só vai entender quando você tiver o peso de uma família pra você cuidar, meu irmão. Não julgue seu pai, não julgue sua mãe, eles querem o melhor pra você. Mas o dia que você estiver do outro lado, você vai entender o quanto é difícil. Se você tá achando difícil ir pra escola, ou arrumou um empreguinho aqui e tal, você tá difícil pra você trocar o seu iPhone, você vai ver o quanto é difícil você pagar uma conta de luz, de água, você se preocupar com a casa em si, né? E assim foi o nosso relacionamento, até que chegou um momento que não dava mais. Tapas e beijos. Não dava mais. A gente não... Ou a gente parava ali, ou a gente ia se matar. Uma vez. Você não contou que eu atropelei você com o carro, né? Contei. Uma atropelada, só passei no pé, assim, né? Não, e aí me de leve pro lado. O que teve antes disso? Porque pra chegar ao ponto de atropelar... A gente tinha discutido feio, eu me lembro. Foi na casa da Náutica lá. E tinha motivo ou era por besteiras? Eu não lembro qual foi dessa vez, porque eu já aprontava muito, gente. Todo mundo olhava pra mim, tipo, mais mulher. Ai, ela tá se aproveitando desse menino. Porque eu não sabia da nossa história, que a gente se conhece, desde a comunidade, da agência e tudo mais. Então achavam, esse mulherão aí, que eu... Na época eu já era bem magrinho, assim, eu era mulherão.
tá se aproveitando do menininho, coitado. Ele aprontava várias comigo, É. dá perdido, saía na balada sozinho, entendeu? Descobria coisa feia dele, entendeu? Mensaginha pra mulher aqui, pra outra lá. E as mulheres estão bem mais velhas, não era a menininha não que ele queria, tudo mulherão também. Então eu descobria várias aí Não, dele. eu- Me deu muito trabalho e me deixava doida. É Por isso, verdade. esses descontroles. É verdade. E assim, eu nunca fui criado com pessoas da minha idade. Eu sempre fui criado com pessoas mais velhas, né? E aí é o diretor tal, é o cara tal. Meu e o cara Deus. me levava, mano. Eu achava que era super normal, assim, né? Desde a tua casa. realidade. Você com Era um 15 menino, né? anos, tudo que você quer com 15 anos é o quê? É a liberdade. É. Aí, de repente, você tá numa casa de prostituição com 15 anos. Aí, de repente, você tá com uma artista tal e a menina te deu bola e tal. Só que ele Mas não conseguia ficar solteiro. eu não ele- conseguia. Eu te amo, eu vou mudar e não sei o quê. Aí eu também, apaixonada Acreditava. por ele. Tá bom, amor, eu confio em você. Depois dessa briga toda, a gente voltava. Fazer as pazes. Foi assim, uns 6 anos, né, da nossa... 6 anos 6 nessa anos. vida louca, assim, de vai, 6 não anos. vai. E aí só eu me ferindo, ela se ferindo também. E aí assim, chegou um momento que não dá mais. Segue sua vida, Terminamos. eu vou seguir a minha. E foi uma Foi decisão... aí que eu estourei a gelo na balada. Olha só. Foi assim, ó, Vilela. Terminamos, Eu lembrei agora. passou um mês E gelo na balada. e isolou o gelo na balada. Deus faz assim. Toda balada que eu ia... O Tava DJ tocando. O DJ sabia que eu tava lá e soltava. Sabe aquele gelo que você... Meus amigos levantavam o copo. Não. Aê, Yudi! Camila te mandou um abraço, mano. Ai, a Todo música churrasco falhou. e tal. Aí eu fui me afundando mais ainda. Putz. Aí eu falei assim, ai, que merda, meu. O que eu fiz da minha vida? Aí eu já não tinha mais o apoio dela. E aí eu tinha um espaço gigantesco aqui dentro que eu queria preencher. E aí foi quando eu fui me afundando, bebida, prostituição pra prostituição. Eu quero encontrar felicidade, eu tinha aqueles momentos pequenos de felicidade, e aí me afundando. Chegou um momento que nem ir trabalhar eu conseguia mais. Sério? O, Tava te atrapalhando até o trabalho. tudo, Vilela. Aí depois eu fiquei sabendo que no meio artístico o pessoal me chamava de Timaya. Porque os caras me contratavam, eu não ia, tá ligado? Aí o Timaya da nova geração aí, mano. Ó o retorno. E aí eu fui me perdendo, só que, assim, eu fui me perdendo, mas ao mesmo... Só que paralelo a isso ela tava crescendo, Entendi. entende? E aí o que aconteceu foi que nesse meio tempo... Ela assumiu um relacionamento com um cara muito bem sucedido, um cara respeitado, no meio. E os meus amigos que caminhavam comigo, eu já não tava mais na televisão. Que eu tinha pedido a demissão, meti o pé, que eu queria viver, eu falei assim, eu quero ser cantor, eu vou cantar na noite, que eu vou ser estouro, eu quero viver essa vida de artista mesmo, que até então eu nunca tinha vivido a vida do artista, Exato. né?